Olá pessoal, aqui é o Igor de novo. Estamos voltando para a terceira aula do nosso módulo de ondas. E hoje nós vamos estar falando sobre os fenômenos ondulatórios, que é um assunto muito bonito de se ver, gente. Bonito mesmo. Está cheio de aplicações interessantes que nós vamos estar estudando, mas além de tudo ele é bonito, como vocês vão ver ao longo da aula. E bem, quais são os fenômenos que a gente vai ver? Basicamente são 6. Seriam eles a ressonância. Vou colocar numa fontezinha um pouquinho maior para vocês. A ressonância e a interferência. Além disso, nós teríamos a reflexão, todo mundo conhece. A refração, todo mundo conhece, mas não necessariamente pelo nome. E a absorção. Por último, nós teríamos a interferência. E, gente, por que eu estou dando esses enters aqui? Por que eu estou dando esses espaçamentos a mais? É porque todos eles acontecem em alguma situação específica. Por exemplo, estes dois aqui, eles acontecem quando há um encontro de ondas. Estes outros 3 acontecem quando a onda está tentando passar de um meio para outro. Ou seja, isso aqui é quando ela está entre meios. E esse daqui, ele acontece quando? A qualquer momento, simplesmente porque a onda existe. Então, por isso que eles estão separados. Quais são as 3 condições que a gente vai estar vendo? Encontro de ondas, a passagem de ondas entre meios e a simples existência das ondas. Então, vamos lá, gente. O que é essa tal de ressonância? Ressonância, gente, é basicamente um fenômeno em que os corpos vibram junto a uma onda. Como assim? Por que eles vibram? É porque cada corpo apresenta uma certa frequência característica em que ele vibra. Por exemplo, às vezes, enquanto você está no meio de um show, a gente sente aquela tremida no peito, né? E a gente sente isso com sons que são bem agudos, aqueles sons bem altos, ou com sons graves. No grave, né? Geralmente é percussão que faz o nosso peito bater. Então é o volume que faz ele estar batendo? Não. Você pode estar, na verdade, com uma guitarra lá em cima, som muito barulhento, e ainda assim o seu peito não vai vibrar. Então tem uma certa frequência característica. Quando a gente dá acústica, a gente vai ver bem direitinho o que é que isso vai estar implicando. Mas se a gente tiver além ou aquém da frequência característica, não dá certo. Imagine o seguinte, imagine que você está no balanço. Você está vindo aqui. É igual um pêndulo, gente. O que é que está acontecendo? Tem uma certa frequência que ele tem. Se você começar a balançar a perna com a mesma frequência do balanço, ou seja, cada vez que você estiver aqui em cima, você chuta para frente. Chuta para frente. Chuta para frente. Você percebe que aquele esforço que você está fazendo, ele está entrando em ressonância com o outro. E o que é que isso quer dizer? Como eles estão com a mesma frequência, um vai estar incentivando o outro. A onda que você está produzindo faz com que essa oscilação aumente. Por outro lado, se a sua frequência do estímulo, ou seja, o seu chute lá, não fosse igual à do balanço, se você ficasse chutando o tempo inteiro, ele ia ficar parado. Por quê? Porque não está ajudando. E existe algum modo da gente enxergar isso um pouco mais? Existe. Eu vou mostrar para vocês no vídeo agora. Só um momentinho que vocês vão ver. Olha aí, pessoal. O que é que está acontecendo? Quebrou. Com o quê? Só com o som. Então o som estava passando, fez vibrar o copo e o copo quebra. Dá para fazer isso de qualquer jeito? Não, não dá. Tem que ter uma frequência característica, que é a frequência de vibração do copo. Percebam que aí a gente consegue enxergar o copo vibrando, de verdade. E o que é que está acontecendo? Olha aí, gente. É a parte de cima do copo que está vibrando junto com a onda. Por quê? Porque está na mesma frequência que ela. Dá uma olhada. Eventualmente, a gente vai conseguir enxergar aqui, que vai aparecer. A onda chega, ela empurra, quando volta, está chegando de novo. É exatamente o mesmo caso do balanço. Ele está chegando com a onda na mesma frequência de vibração do copo. Então ele vai aumentando, 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 como é o caso lá do nosso balancinho, que está indo cada vez mais longe. E nesse caso, ele eventualmente quebra. Então esse é um caso da ressonância, tudo bem, gente? Então, tudo bem. O que mais que a gente pode saber disso daqui?
a gente vai falar sobre a interferência. E o que é interferência? É quando as ondas se metem uma com a outra. Como assim, como elas se metem? Vocês lembram do desenho da onda? Basicamente ela podia estar subindo, que ela fazia uma crista, ou ela poderia estar descendo, que ela fazia um vale, né? Então o que é que acontece se eu tenho, por exemplo, duas ondas dessas, uma vindo aqui para a direita e outra vindo para a esquerda? Quando elas se encontrarem, gente, elas vão se somar. Em qual sentido? Por exemplo, aqui elas estão se cruzando, não estão? A altura dela seria essa altura daqui mais a altura da outra, ou seja, ela ficaria mais alta. É como se você tivesse basicamente dois montinhos de terra, você chega, você junta os dois, eles ficam mais altos, eventualmente, como eles são ondas, eles continuam, como se nada tivesse acontecido, que é diferente de uma batida entre carros, como a gente tinha visto em quantidade de movimento. Então, uma das características da onda é que ela interfere uma com a outra, mas elas passam uma da outra. E essa interferência daqui, gente, é basicamente a gente somar, eu não sei se vocês lembram, mas essa alturinha daqui é a amplitude, que seria a intensidade. Então é basicamente uma soma das intensidades. E quando essa soma ela aumenta os dois, a gente vai chamar ela de interferência construtiva. Mas calma, tem como a gente somar e ela ficar menor? Tem. Imagine que você vai ter, por exemplo, uma onda em crista e outra em vale. Imagine basicamente como se fosse um morro vindo e um buraco. Na hora que eles se encontrarem, o que é que vai acontecer? Esse morro vai preencher esse buraco. Se eles tiverem exatamente o mesmo tamanho, o que é que acontece? Eles se anulam. Nesse caso, então, que a gente estaria diminuindo, a gente chamaria de interferência destrutiva. Alguém aqui já pegou aqueles fones de ouvido que tem cancelamento de ruídos? Basicamente o que eles fazem é pegar com o microfone a frequência das ondas que está vindo e tentar emitir uma onda que vai estar um pouquinho atrás. Em qual sentido? Se a sua onda, por exemplo, fosse assim, ele iria tentar fazer o quê? Pegar a sua onda e mandá-la como? Assim. Você percebe que desse jeito ele vai estar anulando uma boa parte da onda? Por quê? Porque esses pedaços daqui vão estar se anulando. Como? Quando a onda estiver lá em cima, ele vai tentar mandar ela lá embaixo. Na hora que ele está fazendo isso, o que é que está acontecendo? Está chegando um bocado de onda no seu ouvido? Tá, mas elas estão chegando com intensidade nula, porque elas estão se anulando. Então perceba que dá para cancelar barulho com mais barulho, desde que ele seja perfeitamente colocado. Tudo bem? E a partir daí, a gente vai ter... tem um vídeo aqui para mostrar para vocês também. Só um momentinho. Aqui, gente, a gente tem uma cubeta de ondas, que é esse quadradinho daí. Percebam que aqui a gente está tendo uma onda só vibrando, está fazendo esse padrão todo circular bonitinho. Mas, na hora que a gente coloca duas, olha o que é que vai acontecer. A gente começa a ter um padrão de vibração e dá uma olhada, gente. Tem lugares em que a onda praticamente desaparece. Nesse pedacinho que ela está desaparecendo, o que é que acontece? A gente está tendo interferência destrutiva. Por outro lado, aqui no meio a gente está tendo ela mais forte do que estava antes, que é a interferência construtiva. Tudo bem? Então, o que mais que a gente tem agora? A gente vai ter com troca de meio, que seria a reflexão, a refração e a absorção. Da reflexão, que a gente conhece, o que é que vai estar acontecendo? Deixa eu desenhar aqui uma coisinha para mostrar para vocês. Suponha que a gente tem aqui a divisão entre dois meios. Por exemplo, a gente tem um vidro e o ar. E a luz estaria atravessando do ar para o vidro. Está chegando aqui a nossa luz. Toque. Ela, quando chega no meio, ela pode fazer o quê? Bater e voltar. Ou ela pode bater e atravessar. Ou ela pode bater e ficar por aqui mesmo. Quando ela bate e volta, a gente vai ter a reflexão. Quando ela bate e atravessa, a gente vai ter a refração. E quando ela bate e fica, ela foi absorvida. Então essa é a principal diferença entre elas. Na reflexão, em que a gente vai ter esse bate e volta,
A gente tem algumas características que a gente vai estudar bem direitinho quando a gente estiver vendo óptica geométrica. Mas até lá tem algumas coisinhas para se pensar. Uma delas é o seguinte: se a gente traçar aqui uma retinha em pé em relação ao meio, que é a normal, a gente percebe que tem um ângulo que ele chega e tem um ângulo que ele sai. E esses ângulos são iguais. Ou seja, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Sempre, sempre. Não tem exceção. Só que na reflexão tem dois tipos que a gente vai estar falando: a reflexão regular e a reflexão irregular. O que é que seria isso? Se o corpo for retinho, 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 e eu colocar, por exemplo, uma luz chegando aqui e uma luz chegando paralela, ou seja, as duas chegam com o mesmo ângulo, elas vão sair do mesmo ângulo. Mas, se esse corpo for todo calombado, o que é que vai estar acontecendo, gente? Se a gente coloca raios chegando paralelos, eles vão bater em pontos diferentes, então eles vão chegar com ângulos diferentes. O que é que acontece então? Na regular, a luz segue normal. Na irregular, a gente vai ter o quê? Um espalhamento da luz. E o que é mais importante? É regular ou é irregular? A irregular. Por quê? Porque o mundo não é reto, gente. O mundo não é plano, ele não é perfeitinho. Então, por exemplo, na hora que você chega numa sala, que você consegue enxergar muita coisa que está acontecendo ao seu redor, se fosse só com reflexão regular, você não enxergaria. Por quê? Porque ele está fazendo tudo em reta. Mas justamente porque o mundo não é tão perfeitinho, a luz se espalha e você consegue enxergar praticamente tudo o que está acontecendo. Tudo bem? O que mais que a gente pode falar aqui? Da refração, a gente está falando em que ele bate e passa, né? Justamente aqui. Então ele bate e passa. A gente também vai falar melhor disso quando a gente estiver estudando óptica geométrica. Mas percebam só uma coisa: se eu continuar esse pedacinho daqui, vocês percebem que o ângulo mudou? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais? Não, eles são diferentes. E perceba que não é mais reflexão, na verdade é refração. E o que é que acontece, gente? Basicamente existe um índice de refração. Deixa eu colocar aqui para vocês. Índice, que é também chamado de N. E o que é que esse N mede? Ele mede a dificuldade que tem para aquela onda passar por ali. A partir disso, a gente consegue falar do ângulo que ele vai ter, ou seja, da abertura com a normal, e da velocidade. Então vamos pensar o seguinte, gente. Basicamente, quando a gente está saindo de um meio para o outro, a gente vai estar saindo de um índice diferente, ou seja, a gente pode estar saindo de um maior para um menor ou de um menor para um maior. Vamos só tentar fazer uma linha de raciocínio. Quanto maior esse índice, maior a dificuldade. Então segue comigo. Se é maior a dificuldade, ele passa mais rápido ou mais devagar? Ele passa devagar. E o ângulo dele vai ser pequenininho, ele vai estar fechadinho. E o que é que acontece se o índice é baixo? A dificuldade é baixa. Se a dificuldade é baixa, o que é que acontece com a velocidade? Alta. Então o ângulo também vai ser alto. Pensem que quanto menor a velocidade, mais fechadinha é uma curva, então o ângulo dela é menor. Quanto maior a velocidade, mais aberta é uma curva, então maior o ângulo dela. Tudo bem? Então o que é que vai estar acontecendo? Se a gente tem aqui o meio, chamado meio 1 e meio 2, eu vou desenhar aqui a normal. E a gente tem a luz, que está chegando, por exemplo, com essa inclinação aqui. Ela vai ter este ângulo com a normal. Supondo que o índice do meio 1 seja maior do que o do meio 2, ou seja, N1 é maior do que N2. Ela está saindo, então, do N maior para o N menor, não é isso? Então, o que é que está acontecendo? Ela está saindo daqui para cá. Se ela está saindo daqui para cá, o que é que vai acontecer com o ângulo dela? Daqui para cá. Ou seja, ele saiu do menor para o maior. Então, ele vai ficar mais aberto em relação ao normal. Esse ângulo daqui aumenta. Então, o que é que está acontecendo? Aumentou também a velocidade. Tudo bem, gente? Vou entrar em mais detalhes, torna a dizer, quando a gente estiver estudando parte de óptica geométrica. E da absorção, o que é que vai estar acontecendo? Na absorção, gente, basicamente ele bate e fica. Você já parou para pensar que quando você está tentando enxergar através de uma gelatina, não passa tudo perfeito?
Justamente porque a luz, na hora que ela vai passando, ela bate em algumas das moléculas e ela fica por lá, ela é retida. Ao mesmo tempo, quando chega, por exemplo, a luz do Sol, ela não simplesmente ilumina, ela também aquece. Por que ela aquece? Porque tanto a Terra, o chão, vai absorver parte da radiação infravermelha, que é calor, quanto o próprio ar, na medida que vai passando, também vai absorvendo. Então aqui ele bate e fica. Inclusive aqui a gente pode até falar um pouquinho sobre alguns tipos de luz, mas eu vou deixar para falar melhor quando a gente vai falar sobre óptica física, que a luz ela tem uma frequência específica e essa frequência determina uma cor. Se a gente tem, por exemplo, luz laranja, ela é só laranja. Mas se a gente tem luz branca, ela é só branca? Não, porque branco não é exatamente uma única cor para a luz. Branco é a combinação de todas as cores. Então elas podem ser monocromática, quando só tem uma cor, ou seja, monocor, ou policromática, quando ela tem várias cores. Se então eu jogo, por exemplo, a luz branca numa folha verde, eu enxergo ela verde. Por quê? Se eu joguei todas as cores para lá, se tinha azul, se tinha vermelho, se tinha lilás, por que eu só enxergo verde? Porque ela vai absorver todas as cores, menos a verde. A verde ela reflete, por isso que eu enxergo. As outras ela absorve, por isso que eu não consigo enxergar. Tudo bem, gente? E para fechar, nós vamos ter um fenômeno que é a difração. E o que é a difração, gente? A difração é um fenômeno de espalhamento, que é basicamente uma tendência da onda a ocupar o espaço que ela puder. É estranho isso, mas deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Tem um videozinho para deixar um pouco mais claro. Então, pessoal, estamos aqui de novo com a cubeta de ondas. Basicamente está vibrando. Vocês estão vendo que a gente está tendo ondas aqui que estão vindo retinhas? O que acontece? Eventualmente, se a gente colocar um obstáculo, ela vai tender a tentar passar por ele. Então, a gente colocou um obstáculo aqui, coloca um outro. Vocês percebem que tem uma fenda no meio? A gente esperava que ela fosse reta, mas olha como ela vai espalhando de novo. Ela tende a ir abrindo, simplesmente porque ela existe e ela quer espalhar. Então o que acontece, gente? Toda onda faz isso? Toda faz a mesma coisa, a mesma quantidade. Então, pessoal, temos aqui a nossa cubeta de onda, que ela está vibrando. Como vocês podem ver, ela está fazendo uma retinha, né? Tem um pulso que a gente vai ver aqui, ó, que está justamente fazendo com que ela vibre reto. Mas o que acontece se a gente colocar, por exemplo, obstáculos? A gente coloca esses dois, fica uma fenda. Ela vai sair retinha? Não. Vocês percebem que ela está espalhando, fazendo aqui um cone, ó? Ela está indo cada vez mais. É disso que a gente está chamando de espalhamento. É disso que a gente fala na difração. Toda onda difrata? Difrata. Toda onda difrata por igual? Não. De modo geral, a gente vai ver uma relação em que a velocidade e o espalhamento são inversos. Quanto mais rápido a onda vai, menos ela espalha. Como que a gente pode verificar isso? Imagine que tem aqui um muro. Você está bem aqui. Você consegue enxergar alguém que está desse lado? Não, né? Por quê? Porque a luz ela vai muito rápido, então ela vai fazer isso daqui. Ela não chega até você. Mas você consegue escutar a pessoa falando? Consegue. Por quê? Como vai devagar o som, ele vai espalhando. Então, eventualmente, ele chega até você. É por isso que, inclusive, como ele não está, a luz espalha bem menos, ela consegue chegar muito longe, porque ela não vai se perdendo no meio do caminho. Já o som, ele não consegue chegar tão longe, que ele vai espalhando para preencher um espaço maior. Tudo bem? Então, gente, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês nessa apresentação dos fenômenos ondulatórios era isso. Nós temos o quê? Nós temos dois que vão ser a partir do encontro, que são a ressonância e são a interferência. Além disso, nós temos três que são da passagem entre meios, que são reflexão, refração e absorção. Reflexão é o que, gente? Bate e volta. Refração, bate e passa. Absorção, bate e fica. Esses três a gente vai estudar bem direitinho na parte de ótica física e ótica geométrica, que a gente vai aprofundar melhor. Mas ele é válido para outras coisas que não sejam luz? É válido para todas, com todas as regras iguais. E por fim, a difração, que é o espalhamento. Tudo bem? Basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Teremos a nossa listinha lá no Estudo em Dia para que vocês possam exercitar. Em breve teremos também aqui a nossa aula com exercício. Estarei esperando qualquer dúvida. Boa sorte, pessoal, e até a próxima aula.